Bem-vindo ao Manhwa Recaps. Cuidado, spoilers a seguir. Um grande abraço e agradecimentos especiais aos membros do canal. A história começa nos apresentando ao mundo dos mortos, a necropia. Ele é desprovido de um único traço de vida, mas um grande castelo se ergue nessas terras áridas. O único castelo de necropia contém coisas que não podem ser. Infinitos pilares dourados, belos ornamentos e murais. O salão de mármore se estende sob esculturas gloriosas e intricadas. E o símbolo do poder absoluto, mestre de tudo, o governante de necropia, o rei da morte Karnak. Ele, que transcendia tudo e controlava a morte, finalmente percebeu, após um século, que humanos não foram feitos para controlar a morte. Em seus dias humanos, Karnak era o filho bastardo de uma família nobre decaída. Ele perdeu a mãe, Jung, enfrentou a pressão dos nobres e passou a confiar em si mesmo, fortalecendo seu corpo para ganhar respeito. Então, encontrou um códice proibido sobre necromancia e se desviou do caminho humano. Logo depois, Karnak levou todos os humanos e o reino à morte. O quarto rei marcial e os 3 grandes magos resistiram, mas foi inútil, pois ele os converteu em súditos. Os guardiões do mundo tentaram impedi-lo, Fantasy World Avengers, mas quando transformou o último guardião, Dragão Imperador Gratória, em seu súdito, ele converteu sua carne no descendente supremo, Astra Shap, e nasceu o rei da morte mais forte. Ele disse que achava que era tudo dele e que poderia desfrutar disso. Mas já se passaram 70 anos, e ele se pergunta o que fazer com um corpo feito de ossos. E ele quer que esse ato inútil acabe. Ele sente falta da brisa quente e do calor humano, até cavar em sua própria carne. Como arrancar os olhos seria melhor do que essa vida vazia. Mas há esperança, pois ele tem um plano maior. Passos de cavaleiros são ouvidos enquanto um homem cumprimenta Karnak. Ele é o comandante-chefe das Legiões da Morte, chamado Baros. Karnak lhe diz que os preparativos estão prontos, e Baros pergunta se finalmente chegou a hora. Karnak ri, dizendo que sim, e que tem um bom pressentimento sobre isso. Baros começa a ficar muito empolgado com o assunto, e Karnak explica que ele tem procurado uma maneira de recuperar os prazeres da carne, usando a ajuda de Baros. Ele tentou o vampirismo e a possessão, mas os prazeres funcionam satisfazendo o que falta. Para os ascendentes, como eles, nenhum método satisfazia suas necessidades, mas, como ascendentes supremos, encontravam uma forma de recuperar o prazer. Não podem desfrutar dos prazeres humanos, porque não são humanos. Ele precisa voltar no tempo para quando era. Oh Boyden, adoramos a regressão. Ele diz que voltará à época em que ganhou a mana da escuridão. Baros pergunta o que acontecerá se falharem. Baros pergunta, se eles falharem, isso significa que a existência deles desaparecerá? Karnak pergunta por que isso importa, perguntando se ele ainda se arrepende. Baros diz que não se arrepende, ri e diz que é tudo ou nada. É hora de deixar essa merda rolar. Enquanto os dois tocam em sua tábua de pedra, Karnak começa a pensar na vida que teve quando era humano. Ele começa a abrir lentamente os olhos para um homem de cabelos loiros, dizendo-lhe para acordar. O homem pergunta se ele está acordado e Karnak diz que é um rosto familiar, perguntando a Barrows se é ele. Barrows confirma, dizendo que faz tempo que não vê seu rosto, e que seu rosto magro e pomposo se parece com o do passado. Karnak diz que ele ainda não tem respeito. Ele se levanta do chão, dizendo que, se chegaram na hora certa, então deve ter sido quando ele obteve a mana das trevas. Ele olha para uma mesa, confirma, dizendo que esse foi o começo de tudo. Ele trilhou o caminho da necromancia com o conhecimento desse códice. Ele decide tentar. Ele estala os dedos, e uma aura púrpura se estende em direção ao livro, envolvendo-o em chamas. Ele diz a Baros que esse é todo o poder que ele tem agora. Baros pergunta se é realmente correto queimar o livro, e Karnak diz que sim, pois se lembra de tudo. De qualquer forma, embora seja um códice proibido, não é realmente tão importante. É apenas o básico. É melhor se livrar dele do que deixar a possibilidade de que outra pessoa o encontre. Baros diz que vê que ele planejou tudo, enquanto Karnak parece orgulhoso. Barrows diz que ele está mais bonito do que o normal. Karnak o encara, e eles ficam em um silêncio constrangedor por um segundo, até que seu estômago ronca. Karnak diz que não ouve esse som há muito tempo. Baros pergunta se finalmente poderão comer, e saem da caverna, animados para encontrar comida. A cena muda para uma taverna, e Baros grita que a comida é deliciosa. Alguns clientes olham preocupados enquanto ele chora comendo pão. Ok. É Karnak também. Pouco expressivo. Não esperava que, enquanto chorava muito, dissesse que poderia ter um ataque cardíaco. Mas eles não podem morrer logo no início de suas novas vidas. Barrow diz que valeu a pena, e que o gosto é ótimo. Karnak chora. Diz que entende, mas precisa cuidar do que come.
pois o dinheiro não cai do céu. Em uma mesa próxima, garçom coloca um frango assado no chão. Ambos se voltam instintivamente. E não acreditam na beleza. Karnak pensa em matar todos à mesa pela comida. Mas Barrow o impede, dizendo que não podem comer. Os filhos de Karnak eram fortes, e poderiam ser espancados com seus físicos atuais. Karnak concorda. Barrows diz que ser pobre é um pecado. Ele abre a bolsa de dinheiro surpreso. Diz a Karnak que há um problema. Karnak pergunta: qual é o problema? Barrows diz que a viagem no tempo afetou as coisas. Karnak acha estranho. Barrows concorda, dizendo que não deveriam ter tanto dinheiro. Karnak começa a se perguntar onde tudo deu errado. Naquela época, sua família gestual estava em má situação financeira. E seu avô, Barão Grelad, iniciou muitos negócios com o território como garantia e fracassou, deixando dívidas para seu pai, Barão Creput. Infelizmente, seu pai não conseguia lidar com as dívidas crescentes, e os filhos de sua esposa original eram pirralhos indefesos, e não podiam ajudar a família. Ele, filho bastardo, que nasceu em uma família em colapso, recebeu todo o desprezo e a perseguição dessa família, mal conseguindo suportar cada dia. Pelo menos é assim que o estado da família deveria ser. Portanto, ele está genuinamente curioso para saber de onde diabos veio todo esse dinheiro. E que isso não é motivo de alegria, dizendo que talvez o feitiço de regressão de tempo tenha dado errado. Barrows diz que não tem certeza, perguntando o que um espadachim deve saber. Karnak coça a cabeça. Diz que talvez não tenham voltado ao passado. Mas é estranho, há muitas semelhanças com suas memórias. Barrows diz que isso significa que podem comer frango, e o humor deles muda. Karnak diz que faz sentido comer. Barrows sugere pedir um, mas Karnak diz que não. Vamos pedir um para cada um. E pedem 2 frangos inteiros. No final da tarde, vemos que Barrows se transformou em um porco e está muito redondo agora. Enquanto fala sobre entrar em coma alimentar, Karnak diz que os lençóis estão chamando seu nome. Barrows diz que o fato de ter que ver isso de novo é um pouco irritante. A família deve ser a mesma de sempre. Karnak diz. Eles ficarão bem, contanto que o apoiem. Mas o problema é o quanto a situação é estranha. Barrows concorda, dizendo que não é apenas uma ou 2 coisas que são estranhas. O cavalo é estranho. Perguntando se viu o gerente do estábulo envidraçando. E não faz sentido uma família decaída ter cavalos tão bons. Os cidadãos que encontraram antes, normalmente latiam, mas ficaram surpresos com a gentileza. Karnak diz que é uma sensação desconfortável e suspira. Barrows diz que descobrirão quando chegarem em casa. Quase lá. Karnak olha para a propriedade da família, dizendo que se sente nostálgico por não vê-la há tempos. Barrows ainda está irritado. Descobrimos que Barros também era órfão, sem uma vida confortável. Seus pais eram canalhas que o abandonaram à noite quando era criança. E Karnak o encontrou faminto nas ruas. Depois de trazê-lo para a família, seu pai permitiu, mesmo sendo ilegítimo. A família, eles tiveram que se defender. Então permitiram que Barrows fosse seu servo. Barrows então o tira de seus pensamentos, dizendo para ele olhar para lá. Dizendo que é a residência que ele gesticulou. Karnak diz que sim, mas veem que é super chique. E Barrows diz que talvez tenham vindo ao lugar errado. Mas Karnak diz que não. É o mesmo que ele lembra. Há um muro alto de tijolos. Um prédio de 2 andares com um terraço e um jardim ao redor. Está tudo igual, só que limpo. Karnak se pergunta como conseguiram o dinheiro para isso. Um guarda chama Karnak de mestre, e ele fica surpreso. Outro guarda corrige rapidamente, chamando-o de senhor, e ambos se curvam. Karnak e Barrows ficam bastante surpresos, se perguntando o que exatamente aconteceu. Depois, ouvimos um homem dizer que há meio ano ele é o chefe da família. Enquanto serve chá e pergunta se atingiram o objetivo. Ele é o mordomo-chefe, chamado Jeppel. Pleitear. Karnak se confunde com o objetivo, e Jeppel diz que foi por isso que ele viajou. Karnak confirma, e Jeppel fica feliz, dizendo que o falecido senhor e a senhora ficariam felizes. Karnak fica surpreso com o fato de seu pai e sua madrasta estarem mortos. Também ficamos sabendo que seus 2 irmãos mais novos também morreram. G diz que está se sentindo melhor agora, sabendo que a família está em boas mãos. Karnak agora percebe por que se tornou o Lorde, e se pergunta por que toda a sua família morreu. O objetivo de sua jornada é óbvio. Deve ter sido dominar a necromancia enquanto ninguém estava olhando. Barrow diz que é estranho não achar que Karnak revelaria seu objetivo tão abertamente. Karnak diz que deve ter sido por isso que ele disse uma besteira sobre fazer uma viagem, mas pergunta por que ele precisaria de necromancia em uma situação como essa. Jeppel pergunta com o que eles estão se preocupando em um tom super brilhante. Barrows explica que Karnak está exausto da viagem, então talvez eles possam conversar amanhã.
Esse irmão merece um Oscar. Gapel pede desculpas. Diz que não levou isso em consideração. Pede que ele descanse em seu quarto e sai. Eles comemoram o desaparecimento de Gapel. Barrow menciona que se livraram do problema por enquanto, mas terão que lidar com isso mais tarde. Tudo o que ele disse era novidade para eles. Karnak sugere que eles se preparem agora e se movam enquanto todos estão dormindo. Na hora certa, a noite chega. E vemos Gapel dormindo profundamente. Barrows diz que está fora de si e preparou as ervas, dando-as a Karnak. Karnak diz que é hora da inspeção mental. Ele começa a imbuir sua aura na tigela, criando um miasma negro que se infiltra no nariz de G. Ele diz para despertar meu servo. Gebel abre os olhos instantaneamente, dizendo, sim, mestre. E Karnak diz para explicar o processo das finanças do gesto e como se tornou o chefe da casa. G diz que há 4 anos, enquanto o segundo jovem mestre treinava, ele encontrou uma grande mina de cobre. Karnak achava que as minas eram uma desculpa dos nobres para esconder dinheiro sujo. Barrow diz que esse foi um dos raros casos em que realmente fizeram isso. Karnak pergunta como toda a família morreu. Gapel diz que o problema era a localização da mina. A mina estava na zona neutra entre as famílias Jestard e Deventer. Ambas reivindicavam a posse, o que levou à guerra. Os Deventers eram muito poderosos, e ninguém derrotava Sir Randolph. Ele venceu Craput e matou o filho mais velho, Tessel, melhor cavaleiro de todo o reino, causando a ira de muitos. O segundo jovem mestre perdeu as pernas por causa de Sir Randolph e tirou a própria vida. A baronesa, chocada, faleceu logo depois. No fim, o jovem Karnak foi escolhido sucessor, mesmo menor de idade. As famílias prometeram cessar fogo até ele atingir a maioridade e se tornar chefe. No entanto, todos estavam preocupados com a mina de cobre e a compensação pela guerra. Foi então que o jovem mestre Karnak encontrou uma solução para salvar a família. Ele solicitou um duelo experimental contra o Visconde Devender, em nome de Oliam, a deusa da lua. Injustiça. Karnak fica muito surpreso com isso, e Barrows diz que isso é muito precipitado. O duelo de teste é um duelo realizado sob os mandatos da Ordem de Alion. É possível substituir um guerreiro em seu lugar. Ele é realizado na presença do sacerdote Olion e do Deventer. E o vencedor é declarado com a morte de um dos lados. Barrows diz que Karnak cavou sua cova. Karnak suspira, dizendo que nem foi ele. Não admira que todos gostem dele. Barrows diz que é uma luta perdida. Por isso ele escolheu esse caminho em vez de continuar a guerra. E a Deventer não poderia recusar, pois arruinaria sua imagem. Se ele ganhasse o duelo e garantisse a mina de cobre, evitaria a fome. Barrows diz que vai morrer com sua habilidade atual. Karnak promete se preparar. Gapel informa que o duelo será em 1 mês. Seu pescoço dói. E ele acha que é muito cedo. A cena muda para uma mesa cheia de comida, e Barrows pergunta o que é isso. Karnak diz que preparou para ele, pois sempre trabalhou duro. Ele realmente merece. Ele começa a comer, perguntando se está tudo bem descansar com a data do duelo próxima, e Karnak diz que ele deve comparecer em seu lugar. Barrows percebe que recebeu essa comida como suborno, e diz que não pode fazer isso. Karnak implora, dizendo que matou 3 dos 4 reis marciais. E Barrows explica que foi por sua necromancia, e que não se adquire proeza marcial só com experiência. Ele diz que não faz sentido aprender técnicas avançadas de espadachim sem armas. Poderia fazer isso em meio ano, mas não em 1 mês. Karnak leva a comida embora, mandando parar de comer. Então, Barrows pergunta por que não encontra alguém na Ordem Noturna. Karnak diz que não estaria aqui se houvesse alguém talentoso na Ordem. Barrows diz que só resta uma opção: usar necromancia. E agora entende por que a aprendeu. No entanto, Karnak diz que há um problema. A necromancia é proibida por lei. Ele pergunta a Barrows se ele se lembra de quando eliminaram a casa usando necromancia. Mas o sacerdote da Ordem Alion o acusou de ser um necromante perigoso. Impedido por cavaleiros, Karnak então chama almas errantes para apagar o destino dos vivos com a luz do abismo. Quando ele convoca alguns wraiths, todos percebem que ele é o necromante. Está claramente usando magia negra. Eles voam rapidamente para o sacerdote, que tenta desesperadamente usar suas placas guardiãs. Mas suas bênçãos são completamente inúteis, e ele é brutalmente cortado ao meio. Karnak balança a mão com força, enviando os wraiths aos cavaleiros, derrubando-os sem piedade.
Karnak diz a Barus que precisam ir antes que os outros os alcancem, e se pergunta como sabiam que ele usava necromancia. Barus lê a mensagem dizendo que só os civis, magos e cavaleiros não saberiam. E acha que o sacerdote é uma exceção. Karnak fica surpreso. Barus ri, relembrando que foi uma época difícil. Mas agora entende o plano. Barus diz para pegar dinheiro e fugir. Karnak diz que seria uma pena. Todos os membros da família que odiava morreram e as pessoas gostam dele aqui. Barus pergunta se ele vai continuar como um bom patriarca. Diz que pode fazer isso e só se preparará para o funeral. Karnak diz que não é encenação e manda ele se sentar, dizendo que pode ser perigoso. Mas ele tem uma ideia. A cena é no forte de Deventer, ao norte, e ele vê homens treinando, todos super gaseados, exceto um, que é Randolph. Alguém pergunta sobre os preparativos para o duelo. Ficamos sabendo que seu nome é Bright, e Randolph pergunta por que ele precisaria se preparar para enfrentar alguém tão inexperiente. Bright diz que isso é verdade, mas que ele não deve baixar a guarda. E Randolph diz que é ridículo que ele tenha que perder seu tempo assim por causa de um jovem mestre mimado, que não sabe nada sobre o mundo. Bright diz que não acha que Randolph perderia, mas o novo Lorde deve ter algum tipo de plano. Com certeza. Vemos um comerciante vendendo coisas no quintal. E Bright diz que isso distrai, pedindo a todos para voltarem às posições. Acontece que o comerciante é Barosh, que diz entender o plano. Barrows comenta que foi bom ele ter bisbilhotado. Randolph é poderoso em combate, mas em uma batalha individual, seu oponente tem chance de vencer. Ele é do tipo simples e tolo que usa técnicas típicas de espadas pesadas, e ainda nem aprendeu a aura. É fácil prever os movimentos de pessoas como ele, e é bom que ele tenha vindo aqui. E ainda há pelo menos mais um mês até o duelo, mas ele acha que não é tempo suficiente. Uma mulher o chama perguntando se ele tem algum negócio com o irmão dela, Randolph. Ele fica muito animado, perguntando se ela é sua irmã mais nova. E ela diz que está perguntando que negócios ele tem. Com ele. Ele diz que foi conquistado pelo vigor do cavaleiro mais forte do norte, e mostra a ela todos os seus lenços, perguntando se ela quer um. Ela escolhe um, dizendo que parece bom. Barrows espera que ela não o tenha descoberto. No salão de treinamento da propriedade Jestered, Barrows diz que voltou e pergunta a Karnak se o treinamento de resistência está indo bem. Karnak morreu, e este é o fim do Manhua. Barrows o sacode, dizendo para ele acordar. E Karnak o manda parar antes que sua refeição volte. Barrows pergunta se ele correu 50 voltas, como lhe foi pedido. Karnak diz que sim, mas teve um colapso e não pode mais correr. Barrows diz que sua resistência está muito baixa. E Karnak pergunta se há alguma razão para ele treinar assim. Barrows diz que não pode fazer nada com seu corpo de camarão agora, e que não é sem sentido. Então continue assim. Karnak diz que precisa descansar. Barrows fica sério dizendo que o verdadeiro treinamento começa agora. Karnak pergunta o que estava fazendo antes. Barrows responde que era reabilitação, agora começa o treino real. Karnak o vê como um demônio. Faltam 20 dias para o duelo. Primeiro, tomam um café da manhã farto. Depois, vão para a sala de exercícios e fazem 100 flexões. E então combinam isso com 100 balanços de vara. E 100 agachamentos. Depois, um intervalo. Cara, está preparado. Depois de comerem outra refeição pesada. Mais flexões, mais balanços de vara. Depois agachamentos e repetição. Agora faltam 15 dias para a luta. E ele usa sacos de areia para agachamentos. Barrow diz que parece que ele finalmente aumentou a resistência. Karnak diz que ele treinou muito, mas ainda está atrás de Barrow. Barrows diz que fez o dobro do treino. É hora da esgrima. Barrows entrega uma espada e comenta que está uma bagunça. Que seus braços estão tremendo e que precisa relaxar. Ele instrui a corrigir a postura. Karnak o chama de rigoroso, mas Barrows responde que está decente, e se mantiver a postura, não será derrotado em um ataque. Barrows diz para se preparar, pois vai atacá-lo agora. Karnak diz que está pronto para contra-atacar. Barrows o golpeia, mas Karnak estava muito lento. Ao ser atingido no estômago, Barrows pergunta o que ele está fazendo, dizendo para voltar à posição. Ele ataca novamente, mas Karnak não consegue bloquear até ser derrubado no chão. Tudo com Barrows, usando apenas um puxão. E ele diz que é por isso que os cavaleiros dominam os civis. Eles não dão chance de contra-ataque e precisam manter a posição e se esquivar. Karnak diz que mesmo assim, não conseguirá. Barrows concorda, e diz que o objetivo é mostrar sua vontade de lutar para Randolph. Karnak pergunta se isso é necessário em um duelo. Barrows explica que Randolph gosta de se exibir, então ele mostra suas habilidades enquanto brinca com os oponentes.
No entanto, se o oponente perder a vontade de lutar e prejudicar sua honra, Randolph o decapitará. Portanto, é preciso mostrar que não vai desistir. Dessa forma, não morrerá. Hip no duelo. Karnak parece nervoso. Faltam 5 dias para o... Vemos ele avançar com um escudo e golpear Varus, que bloqueia e diz que ele pode fazer melhor. Em seguida, ataca Karnak, que recua, dizendo para gritar mais alto. Karnak bloqueia com um escudo e é lançado pela arena, rolando contra uma parede. Varus diz para nem sonhar em tomar. Se ele for atingido, será morto e deve rolar no chão. Karnax fica exausto, dizendo que vai parecer estúpido. No dia seguinte, Barrow o golpeia e Karnak rola no chão. No terceiro dia, o vemos rolar, mas ainda mais rápido. Agora, faltando 2 dias para a luta, ele rola para longe e recupera a postura. Karnak diz que pode morrer antes de lutar contra Randolph. Barrows diz que ele está quase pronto e é hora da parte final. Agora com uma espada, vai ensinar as 4 técnicas de espada do rei marcial. Karnak se surpreende por ele saber isso. Barrows suspira, dizendo que conhece a maioria das técnicas e que os 4 reis marciais eram seus subordinados. Afinal, ele aprendeu todas as técnicas, exceto a do rei marcial. Karnak pergunta por quê. Barrows diz que nunca a fez Cavaleira da Morte. Ela resistiu. Então ele a cortou e fez guardiã do palácio. Karnak acha cruel. Barrows diz que hoje aprenderá sobre o rei marcial, Levon Delfiad. Técnica da espada. Karnak pergunta se é possível realizar isso nos 2 últimos dias. Barrows responde que só precisam de um dia. O dia D chegou e vemos a arena na fronteira. Alguns cidadãos de Deventer comentam que será unilateral. Os cidadãos de Karnak torcem por ele, pois ele vem treinando muito. Na hora certa, Karnak aparece e diz que é hora de começar. Quando a multidão fica mais barulhenta, alguém bate com um poste no chão. Gandalf se aproxima e bate com um poste. Ambas as casas reivindicaram as minas de cobre e pediram um julgamento, que decidirá quem ficará com elas. Ele chama na atenção. Karnak fez um gesto para encarar a deusa, assim como Sor Randolph, de Devenor, para vir, antes da luta. De acordo com as regras, desvantagens e equipamentos foram aplicados com base nas habilidades do lutador. O sacerdote pede que ambos lutem com honra, e eles juram. O sacerdote diz que com o juramento dos guerreiros, a balança da justiça busca a verdade, e é hora de começar o julgamento. Enquanto se encaram, eles se distanciam. E Randolph diz: isso não vai mudar nada. Enquanto avança atacando Karnak, que consegue bloquear o ataque, dizendo que eles só saberão quando virem as coisas. Ele ataca Randolph, fazendo-o recuar, dizendo que está feliz por ele não ser só conversa. Randolph avança, e imediatamente faz outro ataque que Karnak bloqueia com seu escudo. E os cidadãos ficam surpresos com o fato de ele estar lutando decentemente, dizendo que sabiam que havia algo diferente com ele. Barrow diz que está indo como esperado. Ele começa de forma não tão ameaçadora e pode facilmente perceber que Randolph ainda está observando seu oponente. Karnak diz que isso é bom e que ele deve se ater ao que foi treinado, já que agora ele mostrará sua vontade a Randolph enquanto solta um grito de guerra, dizendo para ele vir até ele. Randolph sorri, dizendo que seus olhos estão cheios de determinação, e que embora suas habilidades sejam fracas, ele tem espírito. Ele decide ir mais longe e começa a usar um pouco da energia da espada, que é diferente da aura. Karnak percebe isso e diz que não pode mais bloquear isso com seu escudo. O ataque de Randolph chega, mas Karnak consegue rolar para longe usando sua velocidade máxima enquanto grita. Ele se pega voltando à posição inicial, ainda soltando seu grito de guerra, e Randolph se pergunta o que diabos foi aquilo. A multidão começa a rir, dizendo que ele rolou para fora do caminho, chamando-o de habilidoso. Alguns dos padres que estão assistindo dizem que essa é uma maneira de fazer isso, mas não era o que eles esperavam. Karnak joga o escudo fora. Diz que não precisa mais dele, e chama Randolph de lento como uma tartaruga, e um porco musculoso se dizendo cavaleiro. Randolph se irrita. Chama-o de atrevido, e pergunta se está zombando dele, dizendo que o fará calar para sempre. Karnak sorri. Diz para ele tentar o seu pior, e toma posição. Randolph fica surpreso ao reconhecer a técnica de espada Delfiad, assim como alguns outros. Como é a técnica de espada do rei Levan. Alguns cidadãos dizem que parece que seu senhor usa as técnicas do rei e pode vencer. Randolph ri, dizendo que quase caiu na provocação e que só precisa manter a calma e a concentração, pois as técnicas de espada dos reis só podem ser usadas por gênios com experiência real de batalha, e ele está longe de usá-las. Ele não sabe como conseguiu aprender,
Mas se pensou que isso garantiria sua vitória, está enganado. Ele elogia o esforço pelo menos, e aponta sua lâmina para Karnak, dizendo que fará justiça em nome do Alien. Karnak percebe que seu blefe não está funcionando, e que não haverá o suficiente para derrubá-lo. De volta à época em que ele estava aprendendo, ele pergunta a Baros se um dia é realmente suficiente, e Baros diz que ele só precisa copiá-lo, dizendo que não precisará pegar em uma espada nunca mais quando isso acabar. E ele só precisa mostrar sua habilidade o suficiente para que pensem que ele está treinando bastante. Como o verdadeiro plano está em outro lugar. Karnak bloqueia alguns ataques, mas cada um é muito pesado, e ele diz que Baros nunca o avisou sobre isso. Karnak troca golpes com Randolph, dizendo que ainda tem que fazer o que precisa. Nós o vemos chorando, dizendo que isso não é nada. Perguntando a Randolph se ele achava que isso derrotaria a linhagem de sangue do bobo da casa. Randolph se pergunta o que esse idiota está falando, dizendo que está sendo dominado. Karnak diz que a espada de Jester nunca cairá. E os cidadãos começam a vê-lo diferente. Eles se perguntam por que pensaram mal dele. E Karnak pergunta a Randolph se ele está com medo, enquanto os cidadãos choram de respeito. Barrow sorri, dizendo que não está sofrendo golpes diretos e que o tempo batendo nele vale a pena. Ele sempre teve talento para falar besteiras, pois isso é tudo o que ele tem feito com Randolph desde o início da luta. Randolph diz que está muito irritado para continuar com isso. Ele diz a Karnak que parece que ele está em seu último suspiro, perguntando por que ele está falando. Ele avança muito mais rápido do que antes, dizendo que vai acabar com isso aqui. Barrows diz que finalmente chegou, e diz a Karnak para se preparar. Karnak percebe que deve ser a chance de voltar ao treinamento. Ele explica que mesmo que consiga imitar os movimentos sem um ataque adequado, todos perceberão seus ataques, e ele lhe mostrará exatamente o que fazer. Ele explica que Randolph vai atacar suas pernas para acabar com a luta, e vai fazer isso para limitar seus movimentos. No momento certo, ele precisa mudar sua postura para uma defensiva e fincar sua espada no chão. Randolph é surpreendido por bloquear o golpe, e Karnak imediatamente balança a espada diagonalmente para cima, colidindo com a lâmina de Randolph. Ele então muda rapidamente de empunhadura, atacando novamente, atingindo Randolph no peito. Como Baros explica, isso é chamado de uppercut duplo. Overkill. Mano está proibido de nomear de novo. Enquanto o sangue de Randolph voa pela arena, vemos Karnak esgotado, e Randolph ri, perguntando se isso é. O Mari diz que um gatinho poderia arranhá-lo melhor do que isso. Karnak se pergunta se isso é o fim, e todos começam a pensar que a partida já acabou, e que milagres não existem. Randolph diz que baixou a guarda, e tem certeza de que será ridicularizado por seus colegas. Karnak diz que ele está arriscando sua vida agora, e ainda assim está preocupado com ele. Ele começa a sorrir, dizendo que isso não é tão ruim, e que ele não terá que sentir pena dele depois. Randolph se pergunta o que é aquela expressão estranha. Então, vemos uma chama púrpura crescer de seu peito em direção ao céu. O sacerdote reconhece a aura, e Randolph começa a cortá-la. Karnak age, dizendo que não importa os truques sujos, ele não perderá. Antes que Randolph reaja, sua perna chuta em direção a Karnak. A aura de necromante envolve sua perna. Ele dá um chute em Karnak, destruindo o terreno ao seu redor. Eles se perguntam como um humano pode ter tanta força, e se ele controla a aura negra. Barrows mostra a performance de Oscar, explicando que é necromancia e poder do demônio. O padre diz aos cavaleiros que eles precisam derrotar Randolph. E saltam sobre ele, ordenando que pare, em nome do Olion. Eles trarão justiça contra os impuros. Ele pergunta sobre o que falam enquanto se balança, derrubando-os. O sacerdote se recupera fora da arena, dizendo que é necromancia, e precisam detê-lo. Randolph se pergunta o que Karnak fez com ele para causar isso. Ele vê Karnak sorrindo, dizendo que ele deve estar confuso, mas não deveria causar uma cena. A aura começa a prendê-lo. Um cavaleiro diz ao sacerdote que parece que ele está sendo controlado por ela. Mas o sacerdote diz que não pode controlá-la. Precisam matá-lo quando surgir a chance. Eles avançam contra ele, achando que é a chance. E Randolph chora, dizendo que não. Ele é empalado por todas as armas, cuspindo sangue. Ao mesmo tempo, a aura se dissipa, e ele cai morto. Na arena, os cavaleiros dizem ao sacerdote que ele não respira mais, e perguntam o que fazer. O padre diz que devem enviar oficiais para a propriedade de Deventer para a investigação. O veredicto foi dado. O lutador de Deventor invocou um poder sombrio, mas acabou duelando no julgamento sagrado. O outro combatente, conhecido como o Barão dos Gestos, foi quem venceu a batalha. Na propriedade,
Cavaleiros encontraram diversos itens com símbolos de necromancia. Sua irmã suplicou, alegando que todos esses itens foram comprados de um ambulante. Pergunta sobre o frasco suspeito. O remédio está no quarto de Randolph. Ela diz que é uma fórmula para crescimento de cabelo comprada de um comerciante, pois Randolph sempre se preocupou em ficar careca. Eu também, irmão. Eu também. Um dos homens diz que ela terá uma audiência em breve. Dias depois, a história volta para a propriedade. Quando Karnak pergunta aos Barrows como é comer um banquete digno de campeões, Barrows diz que é incrível comparado ao que comiam no treinamento. Karnak lhe diz, é claro, que é um banquete para comemorar a vitória deles. Barrows pergunta se não há problema em comer assim. Karnak diz que tem certeza de que também está havendo um banquete na praça da cidade. Barrows lhe pergunta como ele inventou esse feitiço. Karnak diz que não precisou fazer nada. Ele só funcionou tão bem quanto funcionou devido à personalidade de Randolph. Um mês atrás, vemos Barrows perguntando como ele planeja usar a necromancia. E Karnak diz para ele ouvir. É a mesma coisa se ele morrer usando necromancia ou no julgamento. Seria melhor se alguém usasse a necromancia. Ele não usará, mas Randolph sim. Barrows pergunta qual é o plano. Karnak diz que terá que se apresentar. E com a distância dos oficiais, deve conseguir enganá-los. Em uma luta, será muito difícil saber quem está usando o feitiço. É um feitiço muito poderoso de necromancia. Nem mesmo a ordem suspeitará de nada. Há um problema, entretanto. Precisa que o oponente derrame sangue. Mas com suas habilidades, você não tem certeza se a lâmina chegará perto o suficiente. Barrows diz para esperar que se precisa de sangue, ele pode conseguir. Claro, mas isso não foi o que aconteceu. E Karnak diz que passou por um momento horrível. Barrows pergunta se ele não está feliz por ter se esforçado tanto para isso. Barrows diz que há algo estranho. Randolph teria conseguido vencer facilmente sem a necromancia. Mas, de alguma forma, eles conseguiram escapar de qualquer suspeita. Ao perguntar sobre a investigação contra a família Deventer, Karnak diz que eles estavam convencidos de que ele a usou. Barrows pergunta por quê. Ele salta para o grande templo de Alion, especificamente a filial de Jessalyn. O sumo sacerdote pede ao lutador para relatar tudo confirmado. Ele diz que, pela experiência, tem certeza que não era um necromante comum. Usando o fragmento, a deusa advertiu que os atributos combinam. É a escuridão do Apocalipse. Karnak sorri e ri, dizendo que a sorte está do lado dele nesta vida. Ele e Barrows começam a pular, dizendo que o mundo está a seu favor. Barrows diz que, com a família Deventer morta, muitos tentarão controlar a mina. Karnak diz que precisava fortalecer sua necromancia. Barrows pergunta sobre a ordem descobrir, e ele responde que precisava usá-la sem ser pego. Temos um salto de 3 meses. Enquanto Karnak treina num círculo mágico, dizendo que precisa se concentrar, pois uma aura entra em sua mão. Ele fala sobre absorver a energia negativa da lua e da escuridão. Ele invoca a energia corrupta e a filtra, coletando apenas a energia pura. Finalmente, após reprocessá-la para criar magia, vemos a aura negra se transformar em uma chama avermelhada. E ele diz que isso é perfeito e se chama caos. Magia. A cena muda para a área de treinamento onde Barrows luta, dizendo que faz 3 meses que treina como soldado, para se tornar cavaleiro oficial. Não há como evitar. Mas o problema é que as habilidades dos soldados são patéticas. Ele luta contra Guillemon, que está exausto, enquanto Barrows não está. Guillemon diz a Barrows para parar, afirmando que devem terminar por hoje. Barrows diz que sim, e agradece pelo tempo. Guillemon ri, envergonhado, dizendo que precisa aprender com ele para ser o cavaleiro mais forte de Gestered. Barrows diz que ainda tem um longo caminho. Guillemon o chama de modesto, dizendo que será um bom cavaleiro. Os soldados estão tomando um drink juntos, perguntando se ele quer se juntar. Barrows diz que, infelizmente, ele foi designado para uma tarefa importante. Guillemon diz que ele deve tentar vir amanhã. Então, Barrows concorda e lhe diz adeus. Nós o vemos entrando na sala, dizendo a Karnak que é hora do lanche, apenas para evitar por pouco a morte iminente. Karnak lhe diz para bater na porta primeiro. Barrows pergunta o que era aquela técnica, dizendo que não parecia necromancia. Karnak diz que ele é perspicaz, e que é difícil considerar isso como necromancia e que é mais parecido com Mona. Quando ele mostra a aura vermelha flutuando, Barrow diz que só se usa mana trocando seu poder. Finalmente, aprendemos que há 4 maneiras de transcender uma força humana. A aura de batalha, a mana de um mago, a divindade de um clérigo e a necromancia, que lida com a escuridão e a morte. A força transcendente acumula a energia adequada no corpo e, uma vez acumulada, será transformada em
Poder. Porque um poder é otimizado para a alma e o corpo do usuário. Você não pode usar outro poder quando sua alma já tem um. Barus pergunta como isso mudou. Karnak diz que não, é só o segundo estágio. Karnak explica que a necromancia usa a energia da morte e corrupta. Uma mana muito suja. Por isso, ele trabalha bem com isso, já que teve uma educação ruim. Mas há alimentos feitos com métodos desagradáveis, como o queijo, que foram processados para não parecerem nojentos ou sujos, ao filtrar emoções negativas, como ódio e rancor, deixando apenas a energia pura da escuridão e da morte, ele a transformou em mana, completando sua magia do caos. Por sua aparência, é muito semelhante à mana normal, diz Karnak. Pelo menos foi o nome que ele deu. Barrows diz que não se importa. Não perguntou. Mas ele se sente próximo de mana. E Karnak diz que ele pode fingir ser um mago agora. Barrows pergunta se conseguirá imitar a força que tinha como Rei da Morte. Com todo esse caos, mana, com muito poder vem muita responsabilidade. E ele não quer essa coisa de tio Ben. Tudo o que ele precisa agora é poder para proteger seu território. A cena muda para a floresta ocidental, onde vemos lobos mortos trazidos das minas. Guillemon diz para se prepararem para voltar e ele fará o relatório. Um lobo o ataca de surpresa, e ele reage devagar. Mas felizmente, Barrows salta à frente, derrubando o lobo e salvando Guillemon. Barrows diz que se atrasou um pouco. Pergunta se ele está bem. E Guilliman o agradece, dizendo que se sente tranquilo por ter uma noite oficial aqui. E Barrows ri, dizendo que não faz muito tempo que ele se tornou um, e que se sente estranho e constrangedor. Mas se lembra de Guillemon mencionando que os monstros são estranhos. Ficamos sabendo que os lobos são chamados de Snarls, e que eles ficaram pelo menos 2 vezes mais fortes. E que há um boato circulando. Barrows pergunta sobre isso, e Guillemon diz que é o oráculo da deusa. O oráculo da destruição, enviado pelas 7 deusas que protegem o mundo e a humanidade, abrirá sua boca e vomitará um destino proibido. Será uma escuridão que apaga a luz e ceifa a vida. Com o tempo, dificuldades surgirão. Bestas erradas obterão poder. E os mortos despertarão e caminharão pela terra. O Rei da Morte descerá e pintará o mundo com sangue e lágrimas. Ele se tornará o fim que fala de destruição. Depois do oráculo da deusa, monstros de um continente próximo se espalharam, e os necromantes se tornaram incontroláveis, causando acidentes em todo o mundo. As ordens religiosas do continente anunciaram o oráculo para evitar o caos, e começaram a combatê-los sob a bênção de uma deusa para proteger o mundo. Barrows diz a Karnak que não havia oráculo antes de regredir e se pergunta por que o passado muda. Karnak diz que está irritado, mas que faltam informações. Barrows diz que os rumores falam deles, e pergunta se está relacionado. Karnak diz que o período não bate. O oráculo é de antes de regredirem. Barrows diz que por isso o incidente com Randolph foi resolvido facilmente, e que devem ser a causa. Karnak diz que não sabe quem é o Rei da Morte aqui, mas se pergunta se destruir o mundo é tão fácil assim, dizendo que não foi para eles. Barrows diz que há muitos heróis e que, com certeza, toda a humanidade descobrirá isso sozinha. Karnak decide confiar nos heróis para lidar com o Rei da Morte. E eles devem ficar aqui e aproveitar a vida nesse território. Uma semana depois, um homem aparece e se apresenta como parte da Pequena Ordem, que serve ao Sol. Karnak diz que estão ferrados. Ele menciona que um necromante ativo em Dierarth fugiu para cá e está escondido em uma floresta próxima. Quer um guia que conheça o caminho. Barrows olha para Karnak, esperando que ele leia seus pensamentos, e Karnak coloca sua xícara, dizendo que não pode rejeitar assuntos de uma deusa. Barrows o odeia, e Karnak diz que enviará alguém rapidamente e o despede. Barrows grita, dizendo que achava que não interviriam em assuntos mundanos. Karnak diz que é uma boa chance de controlar a situação. Barrows pergunta o que ele planeja. Karnak diz que pegarão o necromante primeiro e se livrarão dele, mostrando o verdadeiro poder. Vilão direto. Naquela noite, vemos o necromante fugindo, se perguntando se perdeu seus perseguidores, e diz que pensou que deixaria de viver como mendigo, mas eles logo começaram a... Ele diz que está sendo perseguido e que vai se vingar depois de sobreviver ao... que é cortado por vários mini-sóis como holofotes. Ele se pergunta por que podia correr tão livremente, percebendo que caiu em uma armadilha. Eles dizem que não vão perdoar mais tumultos e que ele deve se render. Ele libera sua aura, perguntando se realmente acham que ele vai desistir, e grita canalizando um fantasma. Os homens sacam seus amuletos, mas é tarde demais, são atacados pelo Wraith. Karnak observa de uma árvore, dizendo que isso o está enlouquecendo, mas é um espetáculo.
Suas palavras e técnicas de feitiço estão erradas, o que o irrita. Barus parece entediado. Diz que deveriam começar logo. Então aponta e diz: olhe aquilo. Ele correu e disse para irem atrás. Karnak diz que precisam se antecipar antes de subjugá-lo. O necromante escapa para uma caverna, dizendo que gastou mais poder do que esperava, e que deveria se esconder por perto. Ele decide acender uma fogueira, mas vê Karnak e Barus. Barus diz que estavam preocupados com seu atraso. Karnak diz que é o esconderijo deles. Barus acena, perguntando se é a primeira vez dele, enquanto riem. Eles se sentam e o homem pergunta quem são. Karnak diz que querem pegá-lo. O necromante chama seus wraiths, que cercam Karnak. Ele decide fugir, usando-os para ganhar tempo, dizendo que provocaram isso. Barrows diz que são muitos e que não pode cortá-los com sua espada. Perguntando o que eles deveriam fazer. Karnak lhe diz para ficar quieto, pois ele quer testar sua mana do caos. Fora da caverna, o necromante está correndo, dizendo que eles serão apanhados pelo menos um pouco. Ele ouve uma forte explosão, e se vira para ver uma explosão avermelhada da mana do caos, e os wraiths sendo lançados pelos ares. Karnak pergunta para onde ele está correndo, lançando um feitiço chamado Concentrar e Explodir. Enquanto o vemos acabar com os wraiths, com várias bolinhas de fogo, uma para cada wraith. O necromante está surpreso, dizendo que o mago é mais forte do que pensava, e que será pego. Ele diz que mostrará o verdadeiro poder da morte, ao invocar um espírito maligno. Barrow diz que os jovens têm muita energia. E Karnak pergunta por que ele chama o espírito maligno de inútil. O necromante ri, dizendo que vê o medo em seus rostos. Karnak pergunta se ele é cego. O necromante diz que é tarde demais para eles implorarem por suas vidas, e lança seu espectro na direção deles. Karnak nem tenta se esquivar e chama o Wraith, abrindo os olhos, dizendo-lhe para Neil enquanto libera sua aura de necromante. O Wraith imediatamente se curva no chão e treme de medo. O necromante fica surpreso com o fato de ele também ser um necromante, praticamente o meme do Homem-Aranha. Karnak pergunta se ele só percebeu isso agora, chamando-o de sem noção. Ele libera uma aura verde, dizendo que aposta que ele não reconhece isso. Usando uma habilidade chamada Misdirection, uma mão verde gigante aparece atrás do necromante, e Karnak diz que essa é sua especialidade. Quando ele cerra o punho, envolve o homem que grita de dor. Vemos ele no chão, brilhando em azul, como Gepil fez quando Karnak lhe fez perguntas enquanto dormia. E Karnak diz ao homem para se levantar e pergunta. O homem conta detalhadamente como ganhou seus poderes. Ele diz que foi pura sorte. Estava andando pelas ruas, quando uma escuridão de um beco o envolveu completamente. Um poder desconhecido percorreu todo o seu corpo. E ele percebeu que era a autoridade do Apocalipse. Com esse poder em mãos, ele não hesitou, e ao usá-lo, ficou muito mais forte. Matou todos de quem não gostava, e entrou em uma mansão luxuosa. Karnak diz a ele que já chega de tagarelice, e diz que ele é apenas um Zé-Ninguém aleatório. Barus pergunta se ele planeja controlá-lo mentalmente, dizendo que ele tem sua própria adaga. Karnak diz que sim, pois eles precisam limpar as coisas, então ele faz com que o homem se desvencilhe. Karnak olha para o cadáver e diz que agora é a hora, e começa a tomar seu poder. Barrow diz que achava que deveria evitar energia suja como essa, e Karnak diz que precisa investigar melhor. Um grupo de busca chegará em breve. Portanto, ele deve tomar apenas um pouco para evitar suspeitas. Quando começa a absorvê-lo, ele percebe que algo está estranho. Barus lhe pergunta se ele está bem. Karnak balança a cabeça, dizendo que há algo muito estranho nisso. Alguns dias depois, há uma barreira. Barus pergunta se isso é tão sério que ele precisa colocar uma barreira à prova de som. E Karnak diz que não é comum. Ele deu uma olhada mais de perto no poder que coletou naquele dia. Barus pergunta o que ele descobriu. E Karnak diz que ele é a causa. Barus pergunta como isso faz sentido com a linha do tempo. Karnak diz que não sabe, mas o poder é dele. Barus pergunta como isso é possível, e Karnak o lembra de pensar por que escolheram a regressão em vez da possessão, já que os corpos possuídos não suportavam o poder espiritual, e não encontravam corpos que pudessem lidar com isso. Então, abandonaram seus poderes, separando suas almas para voltar aos corpos originais. Mas ele acha que o poder não ficou no futuro. Deixou o corpo e usou a energia para criar a forma Astra Shaf. Criou algo que não era bem um corpo, nem um espírito. Ele acha que os poderes de necromancia estavam ligados ao espírito, não ao corpo. Seus poderes foram para o passado com sua alma. Mas seu corpo, incapaz de lidar, liberou todo esse poder. Barus está surpreso que seus poderes também foram para o passado. Karnak diz que faz sentido, e que essa energia se tornou a escuridão do fim. Barus suspira, dizendo que, se o poder voltar,
será suficiente para destruir o mundo. Talvez devesse chamá-la de volta. Karnak pergunta como isso faz sentido. Barrows, frustrado, diz que estão ferrados por causa dele. Karnak suspira e diz que o resultado é claro, e que não podem confiar neles. Como eles queriam. Como tem que intervir? Barrows pergunta qual é o plano agora. Suspirando. Karnak diz que precisam investigar a escuridão do fim, e Barrows acha que estão voltando a viver de sacos. Karnak diz que vai garantir que ele seja bem alimentado. Eles andam a cavalo, e Barrows está super feliz, dizendo que sair daqui não é tão ruim, talvez porque não estão sendo perseguidos. Enquanto ele curte o passeio a cavalo, diz que não há sinais de bandidos, que é bom, e Karnak diz que parecem ter apoio para não serem tocados. E Barrows diz que saíram para treinar, mas estão indo para Dayarth City. Karnak diz que sim, pois lá o último necromante capturado conseguiu seus poderes, então deve haver pistas. E Barrows diz que isso parece um pouco não planejado, já que a escuridão do fim não vai simplesmente caminhar até eles. Perguntando se ele pode rastreá-la. Karnak diz que não. Tem que fazer isso à moda antiga. Lembrando como faziam antes. Se assistiu até o final, comente. 100 mil para me avisar. Agradeço muito a vocês. E estou trabalhando em um especial de 100 mil. Inscreva-se para mais vídeos assim. Deixe um like ou comentário para ajudar o canal. Obrigado por assistir.